Olá, eu sou a Samara Krause e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teofilia. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o meu TCC. Como eu já havia mencionado em vídeos anteriores, especialmente os vídeos de unboxing, eu estava concluindo a minha pós e fazendo um TCC sobre política. O tema da pós era cristianismo e política. O título do meu TCC ficou A Autópsia do Leviatã, uma análise da relação entre a secularização da política e a crise do Estado moderno. Sim, eu estou filando do meu notebook bem aqui na frente, porque eu não tenho como decorar o título do meu próprio TCC, porque é muito grande. Mas, enfim, esse TCC tratou de analisar como deixar a religião de lado pode causar uma crise civilizacional, uma crise de identidade para o Estado. Então eu li alguns livros, li menos do que eu gostaria. Eu não consegui ler Christopher Dawson, por exemplo, que era uma coisa que eu queria ler, ou Eric Feiglin. Eu acabei fazendo só pequenas pesquisas nos livros deles, não consegui ler como eu realmente queria, mas eu trouxe alguns livros aqui interessantes para comentar com vocês. O primeiro deles eu não usei no TCC, mas eu falei em vídeos anteriores que usar. Eu nem terminei de ler, mas eu achei esse livro muito chato. Eu tinha altas expectativas pelo título, Origens Culturais da Revolução Francesa, de Roger Cartier, ou Chartier, eu não sei bem, acho que é Chartier, porque se eu não me engano ele é francês. Esse livro, ele é uma espécie de reescrita de um livro de outro autor, que o livro é chamado de Origens Intelectuais da Revolução Francesa. E o que o autor de Origens Culturais faz é comentar um pouco sobre alguns autores franceses, a maioria dos quais não são muito populares fora da França. Então eu fiquei meio perdida no pensamento que ele estava falando ali. E fala muito sobre a recepção que a Revolução Francesa teve na França, na própria França, né? E como ela foi vista lá na França com o passar do tempo. Então é um livro que deve ser muito mais compreensível e muito mais interessante para os próprios franceses. Até a parte que eu tô lendo, ele não traz assuntos muito relevantes para o que eu queria, né? Eu pensei que iria falar sobre como a cultura iluminista, né, o pensamento iluminista influenciou a Revolução Francesa, né, de onde partiram essas ideias, mas não fala tanto sobre isso. Na parte que eu tô lendo, tá falando mais sobre o histórico de censura de livros na França pré-revolucionária e coisas desse tipo que se tornam um pouco cansativo. Completamente diferente de outro livro que tem aqui, mas que eu vou chegar lá, tô falando por ordem. Esse daqui é O Sagrado e o Profano, do Misha Eliade, não sei se pronuncia assim, mas se eu não estiver pronunciando direito, a culpa é do Flávio Morgenstern, porque eu peguei dele essa pronúncia. É A Essência das Religiões. Eu amo esse livro, eu li esse livro em 2017, quando estava cursando a graduação em filosofia ainda, a gente leu para a matéria de filosofia da religião. É um livro fantástico. Jordan Peterson vai escrever mapas de significado baseado nesse livro. Acho que também Carl Jung, se eu não me engano, mas ele menciona muito Eliade. E ele menciona muito também em 12 Regras para a Vida. Eu consegui ter uma compreensão melhor de 12 regras, pois já está familiarizada com essa linguagem. É um livro muito bom, um livro curtinho, e fala sobre o espírito religioso do homem. Então, mesmo as pessoas que se professam ateias ou agnósticas, elas têm uma essência religiosa que vai se manifestar de alguma forma. É um livro muito interessante. Essa edição aqui é da Martins Fontes. Tem outra edição também, que eu não lembro de qual que é a editora, ou talvez até seja a mesma, simplesmente sendo outro selo. E essa veio com um pouquinho de problema, veio com as páginas em branco e tal, mas eu não cheguei a ler esse, né? Eu li anteriormente, eu usei esse no TCC só para citar um parágrafozinho pequeno para justificar essa minha ideia. Quer dizer, não é uma ideia minha, não, é uma ideia que eu estava apenas contando. De que o homem é essencialmente religioso e que, por isso, a secularização ela é prejudicial. Eu também li esse daqui por influência do meu marido, tem resenha aqui no canal, que eu vou postar na descrição. É Reforma e Política, dimensões da relação entre fé política e fé cristã e política na história e na teologia da Reforma Luterana. É uma coletânea de artigos que foi editada por Klaus Schwammer, que foi professor do meu marido, e o Christopher Sperr. Eu marquei bastante coisa, me surpreendeu, eu pensei que eu não ia usar muito, mas eu usei tanto no capítulo que eu comento sobre a Reforma, quanto no capítulo sobre a Revolução Francesa.
nesse livro aqui, tem um comentário sobre como a tolerância pregada pelos revolucionários franceses gerou aberrações, né? Gerou crueldade. E eu menciono também na parte que eu falo sobre a reforma, porque a reforma é muito acusada de ter sido o pontapé do movimento iluminista, porque rompeu com o poder da Igreja Católica. Mas eu vou argumentar então que não foi isso, com base nesses autores. Eu vou argumentar que, na verdade, a intenção não era essa, e que os reformadores, tanto Lutero quanto reformadores posteriores, afirmam claramente que o mundo não deveria ser secularizado, ele estava sob o poder de Deus, apenas deveria haver uma divisão das esferas de poder, né? No caso de Lutero, ele vai separar entre os dois reinos, né? O reino secular e o reino religioso. Mais um livro aqui que foi uma decepção na minha vida, que é Uma Religião Sem Deus, Os Direitos Humanos e a Palavra de Deus. A capa é bem bonitinha, o autor parece um senhorzinho bem simpático, talvez ele seja mesmo, mas ele se chama Berthaud, Jean-Marc Berthaud, ele é suíço, mas o livro não agregou muita coisa. Eu cheguei a citar ele, mas não achei tão interessante. Tá? Fala de alguns autores franceses que eu particularmente não conhecia. Fiquei um pouco perdida também, porque o autor acaba falando para um público que supostamente já conhece. E fala um pouco sobre essa questão da ideologia dos direitos humanos, muito pregada pelos revolucionários franceses e pela ONU, né? Um humanismo secularista, que na verdade não tem no que se fiar, porque os direitos humanos eles só têm validade quando tem uma ordem transcendental que garante esses direitos. Então, tipo, a premissa do livro é boa, mas o desenvolvimento eu achei um pouco maçante. Tá? Essa editora aqui é da Monergismo, que é uma editora maravilhosa. E essa daqui é da FLT, a Faculdade Luterana de Teologia. Acho que eu esqueci só de falar a editora desse daqui, que é a Unesp. Também é uma editora acadêmica muito boa. As editoras não são ocupadas por livros ruins. Bom, esse daqui é da Vide, é um livro muito bom, inclusive. A Religião Civil do Estado Moderno, do Nelson Lehmann da Silva. Esse daqui eu citei bastante, só perdeu para outro, que eu vou contar daqui a pouco. Marquei muita coisa. E esse livro que tem na capa aqui, o Leviatã de Hobbes, faz muito sentido dentro do trabalho que eu iria falar, né, sobre o Estado ser visto como o monstro Leviatã. E ele vai falar um pouco sobre como a ideia dos revolucionários de tirar Deus da jogada, do âmbito público, na verdade fez com que o Estado se tornasse um Deus. Então, o que eu falo no trabalho é justamente sobre como, ao querer se afastar da religião completamente, tirar a religião do âmbito público, da vida pública, fez com que o Estado perdesse o sentido. Porque ao invés de dividir o poder com o poder religioso, né, debaixo de uma esfera religiosa no total, apenas cada um fazendo o seu trabalho específico, como era no Israel antigo, que tinha o rei, que cuidava da parte civil, e tinha os profetas, que cuidavam da parte religiosa, e todos estavam submetidos a Yahvé. Então, cada um tinha um propósito. Quando o Estado afasta a religião da vida pública, ele, ao invés de cumprir as suas funções civis, como algumas pessoas que pregam o Estado laicista, tá? Que não é a mesma coisa de Estado laico. O Estado laicista, que é aquele que quer afastar totalmente a religião, enquanto o Estado laico é um Estado que não dá privilégios para uma religião, mas que coabita pacificamente com a religião, né? Reconhece a importância da religião na vida pública. Então, aqueles que pregam um Estado laicista, que dizem, não, o Estado deve cuidar apenas da parte civil, não deve se envolver com religião. Na verdade, ao invés do Estado realmente se preocupar apenas com a parte civil, como o Estado laico faz, ele passa a se colocar no lugar de Deus, porque ele tenta preencher esse vácuo que ele mesmo cria ao expulsar a religião do espaço público. Então, ele perde a sua identidade, perde seu propósito e entra numa crise. Outro livro que eu li, mas não gostei, foi uma decepção para mim também, é Estado e Soberania, Ensaio sobre o Cristianismo e Política, do Hermann Dooyeweerd. Esse aqui foi publicado pela Vida Nova. Eu achei um pouco maçante, eu esperava mais do Dooyeweerd. Não tenho muito o que comentar sobre Estado e Soberania, na verdade eu fiquei meio perdida assim com esse livro, não era o que eu esperava. Espero que
no Crepúsculo da Civilização Ocidental seja diferente. Estou muito esperançosa com esse outro livro. Esse daqui foi o livro que eu mais citei de longe, então eu vou falar dele por último. Vou pegar logo esse aqui, que é O Antigo Regime e a Revolução, do Alexis de Tocqueville. Também é uma publicação da Martins Fontes. E é um livro maravilhoso, especialmente o capítulo onde ele fala sobre religião. Então, Tocqueville, ele analisou bem de perto os efeitos da Revolução Francesa na França. Ele também pôde comparar com o que aconteceu na América, porque ele também escreveu Democracia na América. E uma coisa que ele compara muito é essa diferença da forma como os americanos trataram a religião e como os franceses trataram a religião. Eu comento sobre isso também no meu trabalho, né? Foram duas revoluções contemporâneas, basicamente. A Revolução Francesa aconteceu um pouco depois da independência dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, que tem aquele fundamento puritano que eles pegaram dos Founding Fathers, aliás, desculpa, dos Pilgrim Fathers, né? Os pais peregrinos, que foram os puritanos expulsos da Inglaterra, que chegaram lá com aquela ideia de não queremos mais perseguição religiosa, não queremos que outros sejam perseguidos como nós fomos perseguidos. Então eles passaram a criar um estado laico, um estado em que as pessoas estão submissas a Deus no geral, mas que o estado dá liberdade para a religião, e a religião ela também não vai regular o estado. Então cada um tem o seu papel, cada um está circunscrito na sua esfera de soberania, mas estão todos submetidos a Deus. E isso é bem notável na cultura americana, ainda que, como a gente sabe, hoje em dia, isso tem sido muito combatido pela esquerda, mas a gente pode ver ainda nas notas de dólar que tem lá, In God We Trust, né, em Deus nós confiamos, no juramento à bandeira, em que eles falam uma nação sob Deus, que é uma referência a um discurso de Lincoln, um histórico discurso de Lincoln, durante a Guerra Civil, que ele falou essa nação sob Deus. Então isso foi muito absorvido pelo povo americano. Enquanto na França a gente vê que, como consequência da Revolução Francesa, hoje em dia a religião, ela é muito combatida na França. Símbolos religiosos não podem aparecer em locais públicos, as pessoas não podem nem, usar um terço, por exemplo. É uma coisa pessoal, né? Não é uma coisa que o Estado estaria colocando, né? Uma coisa da própria pessoa, e ela não pode usar em alguns locais públicos, por causa desse combate, desse laicismo de combate que a França adotou. Tem algumas partes desse livro de Tocqueville que são um pouco chatas, porque ele está falando sobre alguns registros, eu sempre tenho um problema para falar essa palavra, mas enfim, alguns registros que ele pesquisou, então é um pouco chato ler sobre isso, mas também é importante. E é um livro que eu considero fundamental para entender o mundo moderno, porque ele fala justamente sobre a fase de transição que aconteceu a partir da Revolução Francesa, né? Ele conseguiu viver aqueles primeiros momentos das consequências da Revolução. E, por fim, tem esse livro aqui, que foi, de longe, o livro que eu mais citei, que é A Laicidade Colaborativa Brasileira, da Aurora da Civilização à Constituição Brasileira de 1988, do Tiago Rafael Vieira e do Jean-Marc Regina. Foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Eu marquei bastante coisa, citei bastante coisa também. Eu até adotei o esquema do livro no meu TCC, porque o livro quer falar sobre o Brasil, como eu queria falar sobre o Estado moderno, mas ele volta lá para o Israel Antigo para falar sobre essa noção de Estado laico, de Estado confessional, e eu adotei essa perspectiva. É um livro muito bom, vai falar sobre o Império Romano, como era essa questão da religião no Império Romano, como foi a mudança do Império Romano cristianizado. Vai falar sobre o Estado na Idade Média, que foi uma explicação muito boa sobre o que é Césaropapismo, que é aquele estado em que César, ou seja, o governo civil, ele é superior ao religioso, vive junto, né, respeita o religioso, é influenciado por ele, mas é superior a ele, como foi durante o governo de Constantino, né, antes do Edito de Tessalônia, que cristianizou propriamente o Império Romano, né? Na época de Constantino não era assim, então Constantino foi influenciado pelo cristianismo. Tem outro livro que eu esqueci de pegar aqui, que é o Em Defesa de Constantino, que é um livro maravilhoso, uma das melhores leituras que eu fiz. Não lembro agora se em 2020 ou em 2021, mas foi um livro maravilhoso.
Então ele fala sobre as mudanças que ocorreram e fala sobre também o papocesarismo, que é um termo de Eric Feiglin, que vai falar então de um modo de governo no qual Estado e Igreja são separados, mas que o Estado ele é teocrático, porque o governo civil ele está submisso diretamente a Deus. E isso vai acontecer, por exemplo, no reinado de Carlos Magno, porque ele era um imperador que se dizia cristão, né, e que várias das leis que ele criou diziam respeito à manifestação da fé cristã nele. E esse livro vai falar também um pouco sobre a Revolução Francesa, vai analisar, então, os estados modernos. Por exemplo, a Inglaterra é um estado confessional. A rainha, ela é a chefe da igreja anglicana. Mas são estados não, estou falando de um estado específico, mas é porque ele menciona outros também, né? Eu peguei o caso da Inglaterra como um exemplo, mas é um estado confessional, mas que é um estado extremamente secularizado. E vai falar também de outros estados que são totalmente secularizados, são estados laicistas, como a França. Vai falar de estados de laicidade colaborativa, como o caso brasileiro, que eles falam que é um dos melhores exemplos, porque o Estado atua em colaboração com diversas denominações religiosas, então respeita a sua esfera de atuação. O Estado não tenta tomar para si o lugar da religião, não tenta se colocar como um deus, não é um Estado totalitário que quer ocupar todas as vertentes da vida humana. É um Estado que coabita pacificamente e tenta promover um cenário propício para as manifestações religiosas. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Quem tiver interesse em saber mais sobre o meu TCC, pode falar comigo, pode deixar comentários aqui. E se tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esses livros em particular, eu posso fazer uma resenha específica, é só vocês pedirem. Por enquanto eu resolvi falar de modo geral, assim, porque eu queria comentar sobre todos esses livros e falar uma resenha mais longa de cada um daria muito trabalho, e nem todos são interessantes. Alguns eu realmente queria recomendar a não leitura, e outros eu queria realmente recomendar a leitura, especialmente esses três aqui, né, que é a Religião Civil do Estado Moderno, o Antigo Regime e a Revolução, e a Laicidade Colaborativa Brasileira. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.